Lauren, por favor, Lauren. Então, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma grande satisfação participar hoje do debate sobre o modelo de distanciamento controlado e os efeitos da pandemia no nosso estado. Esse debate que é promovido pelo SEAP Sindicato, pela FENASTEC, né, de um assunto tão caro e tão preocupante que aflige a todos nós. Eu quero, de antemão, agradecer o Felipe pelo convite, o Felipe Leiria, fiquei muito feliz, e cumprimentar os demais convidados, palestrantes, o doutor Alexandre, o colega, o Cláudio Augustin, e o professor do Departamento de Matemática da URGS, o Álvaro. Eu quero ressaltar, o Josué já falou, né, mas é importante ressaltar que eu estou hoje no papel de pesquisadora, aluna do doutorado em políticas públicas. Eu desenvolvo minha pesquisa, minha tese sobre políticas públicas baseadas em evidências e, portanto, não represento a instituição CEPLAG hoje aqui, né? Então, estou como analista autônoma. E o que significa isso? Que ora a minha opinião pode convergir, ora divergir com a instituição. Que, claro, que estou aqui no sentido de contribuir com uma reflexão crítica sobre o que devemos fazer para melhorar o combate a essa terrível pandemia, que é a mais grave dos últimos 100 anos e que, infelizmente, já vitimou mais de 500 milhões de pessoas no mundo, né? E no Brasil, vamos atingir logo a terrível marca de 60 mil pessoas. Bom, eu começo destacando que o governo do estado, fechei a câmera aqui, o governo do estado ele se estruturou, ele vem se estruturando para combater a pandemia a partir da institucionalização de práticas e de tomadas de decisão baseadas em evidências. E o próprio modelo de distanciamento controlado é um subproduto dessa prática. Aí eu trago vários elementos desse uso, né? Por exemplo, o governo criou um comitê de dados com vários GTs, com destaque ao GT da saúde, com a pesquisa de prevalência da Universidade de Pelotas, coordenada pela Universidade de Pelotas, os próprios boletins epidemiológicos diários. O governo aproveitou boa parte da capacidade nacional, né? Chama atenção aqui mestres e doutores, né? Muitos deles da SFE, hoje Departamento de Economia e Estatística da CEPLAG, que vem produzindo uma grande gama de informações, que se gera muito conhecimento científico. Também a forte integração entre o órgão central de planejamento e a área setorial, principalmente a saúde, e também, que é um fator muito importante para a institucionalização de políticas baseadas em evidências, a integração com a academia. Então, há um grande número de pesquisadores, professores da academia que fazem parte desses grupos de trabalho. Epidemiologistas, inclusive professores economistas e de políticas públicas meus. Além disso, né, por fim, a organização dos dados, a busca constante pela transparência dos dados. Tem um ranking que se mede o grau de transparência entre os estados, o Open Knowledge Brasil, e o Rio Grande do Sul atingiu a pontuação máxima segundo esses critérios. Só que, infelizmente, apesar, né, de toda essa intencionalidade, infelizmente, os números da pandemia não estão bons e são muito preocupantes, principalmente depois da decisão pela flexibilização das atividades econômicas no nosso estado, as atividades não essenciais. Ou seja, desde que o governo decidiu pelo lançamento, né, pela colocação na rua do modelo de distanciamento controlado. Os próprios boletins epidemiológicos diários mostram isso, evidenciam isso. Aí eu trouxe alguns dados bastante preocupantes. O Brasil, passado o 100º dia após o 100º caso, que é uma métrica que se compara países, não apresenta atenuação do avanço, mantendo a curva de contágio crescente. Nem o Brasil e nem o Rio Grande do Sul, diferentemente dos outros países.
Além disso, eu peguei um outro dado que me preocupa muito, dentro desse boletim, é a taxa média de crescimento diário de casos nos últimos 5 dias, ou seja, uma média móvel. O Rio Grande do Sul tem a 4ª maior taxa do estado, perdendo só para os demais estados do Sul, Santa Catarina e Paraná, e Distrito Federal. Isso dados de sexta passada. E são estados que iniciaram uma forte restrição e depois, lá, final de abril, início de março, começaram a flexibilizar as atividades não essenciais. Nós temos, então, no Rio Grande do Sul, cerca de 25 mil casos oficiais, né? E estamos quase chegando, tristemente, ao dado de 600 óbitos no estado. Só para vocês terem uma ideia, comparando, isso é muito mais do que alguns países da América Latina. Eu chamo atenção ao Paraguai. O Paraguai, atualmente, hoje, eu procurei os dados, ele tem 2.100 casos de Covid e 16 mortes. Então, um país pobre, né, que adotou medidas bastante rigorosas em relação à quarentena e o fechamento de fronteiras. E se manteve por um longo período assim, e só então resolveu iniciar um processo de flexibilização. Então, percebam a disparidade, né? E, a partir desses dados, é preciso uma reflexão profunda do que não funcionou, do que funcionou bem e o que precisa melhorar, para a gente corrigir rapidamente, né, para evitarmos mais mortes e, ao mesmo tempo, não desmerecer a ciência. A minha proposta aqui, pensando, né, na reflexão, eu proponho uma reflexão a partir da divisão de 2 análises, né, 2 partes. Uma, o que cabe mudar dentro do modelo e o que cabe mudar fora do modelo. O que cabe mudar dentro do modelo é da própria ciência, né? Quando a gente está estudando a incidência de fenômenos, e a gente sabe que o modelo e o fenômeno são muito novos. Então, a gente não tem um acúmulo de evidências de experimentação, observação, e logo a gente tem a chance de errar é muito alta, né? Diferente dos modelos, das teorias bem testadas, bem observadas, que tem maiores chances de fazer previsões mais corretas. Logo, precisamos fazer uma reflexão profunda dentro do modelo e uma reflexão rápida. E a segunda linha da minha proposta de análise é analisar o que cabe mudar fora do modelo, que são decisões mais amplas, né? E que remetem a uma reflexão sobre o uso adequado de evidências científicas pelos governos. Eu vou começar, então, pelas mudanças, a minha reflexão das necessidades de aperfeiçoamento fora do modelo de distanciamento controlado. Eu considero, minha opinião pessoal, é que o lançamento do modelo de distanciamento controlado ele foi precipitado. O que significa? Que algumas decisões do governo, do Estado, se distanciaram das recomendações da OMC e de próprios epidemiologistas aqui do Estado. Então, eu cito o exemplo do reitor da Universidade da UFPEL, que já falou diversas vezes, eu assisti algumas lives, falando que não se deve flexibilizar atividades não essenciais quando a curva de contágio está ascendente. Então, mesmo estando ascendente, o governo opta por lançar um modelo. Então, eu considero que foi um movimento precipitado, não baseado em evidências. E aí, como sugestões do que fazer, do que melhorar, eu sugiro o seguinte, são 4 linhas de sugestões. A primeira é um isolamento muito mais rigoroso, né? Um isolamento forte, com a interrupção do modelo temporário, até que a curva de contágio comece, de fato, a decair. Principalmente nesse período de inverno que nós estamos entrando. Enquanto isso, né, nesse stand-by, o governo vai aperfeiçoando e vai melhorando o modelo, vai observando e vai
né, trabalhando para um melhor aperfeiçoamento do modelo. Então, essa seria a primeira linha. A segunda linha, eu acho que todos vão falar aqui, que é a política de testagem em massa. Principalmente a testagem, né, mais rígida, né, o PCR, com isolamento de casos suspeitos, que tiveram contato com infectados. Aí chama atenção, assim, existem medidas bem interessantes. Esses tempos eu vi o governo da Bahia, em parceria com o governo de Salvador, eles criaram casas de acolhimento para casos suspeitos e para as pessoas confirmadas de baixo risco. Então, a gente sabe que a gente vive num país com grandes aglomerações e pessoas sem condições de buscar um isolamento concreto, né? Então, essas pessoas ficam temporariamente nessas casas, recebem cesta básica, recebem ajuda financeira, até que se tenha solucionado, né, o caso. A terceira linha, acho que pouca gente está se dando a devida atenção, né, que eu chamo de política de captação de recursos. Foram autorizadas diversas medidas provisórias desde o início, com a liberação de bilhões de reais para o combate à pandemia. E os recursos, eles não estão sendo gastos, e as medidas provisórias estão perdendo a validade. Isso é gravíssimo. Eu chamo a atenção aqui o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado, fez o seguinte estudo, né? Constatou que somente 28% do gasto destinado, né, via essas MPs, de fato foram gastos. O exemplo disso, eu vou trazer só uma medida provisória, a 921, que foi encerrada em 9 de junho. Então, ela perdeu a validade e se tinha 11 milhões para gastar. E foi gasto apenas 5 milhões. Enquanto isso, uma reportagem recente do Globo mostrou que em 22 unidades da federação já os estoques estão zerados para sedativos utilizados nas UTIs. Então, é preciso dar uma atenção muito forte ao que está sendo feito. Eu diria que uma incapacidade de coordenação muito forte do governo do federal, né? E, por fim, uma quarta linha, eu acho que é preciso fazer uma forte aproximação com os municípios. Aí eu falo aproximação, né, porque tem que ter parcerias também, incentivos à fiscalização e à testagem. Me parece, né, corrijam se eu estiver enganada, que é mais atribuição dos municípios, pela vigilância sanitárias municipais, atuar na testagem, né, atuar na fiscalização. Além disso, adotar medidas rigorosas, duras, dos municípios que resolverem flexibilizar mais do que o governo do estado está adotando, além da exigência dos dados tempestivos nos sistemas de saúde. Então, são essas 4 linhas: o isolamento com a interrupção temporária do modelo, a política de testagem em massa, a política de captação, para a gente realmente conseguir executar esses recursos, que eu fiz o cálculo aqui, são na ordem de 130 bilhões de reais, e a aproximação, essa política mais local com os municípios. Tudo isso para a gente conter um cenário muito negativo, né? Eu me pergunto assim, será que se o modelo de distanciamento controlado tivesse sido adotado em países como a Coreia, Nova Zelândia e Uruguai, ele teria sido mais efetivo? E mais, dentro de um outro contexto, quando a curva de contágio já tivesse reduzido, será que ele seria mais efetivo? E, além disso, de todo o contexto muito negativo que vai minando, né, um modelo. Eu chamo a atenção da irresponsabilidade do presidente, né, com a negação da ciência,
Não temos um ministro da saúde, né? Não oferece condições mínimas adequadas, é tudo muito lento, né? A questão dos auxílios às pessoas vulneráveis, o apoio a micro, pequenas e médias empresas, o próprio o repasse dos recursos federais, e os prefeitos também negando a se cumprir as medidas para fins eleitorais. Bom, então essas são as medidas fora do modelo. Aí eu chamo atenção às medidas dentro do modelo. Vocês sabem que existem, né, as bandeiras e os protocolos de cada atividade, e em cada bandeira eles devem seguir um regramento específico, né? Eu não sei se você sabe, foi criado um índice setorial de distanciamento controlado. Esse índice determina a maior ou menor flexibilização, e ele é composto por uma ponderação entre um indicador de risco de contágio que aquela atividade oferece e o impacto econômico daquela atividade. E é uma ponderação que foi determinada, que seria 70% para o risco e 30% para o impacto econômico. Isso compõe o índice de cada setor. E se determina quais são os regramentos sanitários. Destaque que o índice, né, o indicador de risco, ele foi calculado a partir de uma pesquisa norte-americana, que é uma pesquisa muito antiga, coordenada pelo governo norte-americano, em que se avalia, a partir de perguntas aos trabalhadores, quanto à exposição deles a doenças e infecções, quanto à exigência de proximidade, quanto ao grau de proximidade dessas pessoas. Contudo, né, a gente sabe que a economia dos Estados Unidos é bem diferente da economia nossa brasileira em relação ao uso de tecnologias, em relação às escalas de produção. E para cada país, né, existe uma específica. Então, a minha proposta se usou como evidência uma pesquisa norte-americana que não condiz com a nossa realidade, né? Então, é a proposta, e eu tenho certeza que a Secretaria do Planejamento da Saúde tem plenas condições de fazer uma pesquisa específica nossa, nossa realidade, né? Realizar uma pesquisa própria nossa entre trabalhadores do Rio Grande do Sul para identificar os riscos de contágio por porte de município, por porte de estabelecimento, e também muito importante que a gente inclua nessa pesquisa o transporte coletivo, porque a gente vive uma realidade, pelo menos os grandes centros urbanos, com uma forte demanda por transporte, né? Ontem eu vi uma pesquisa, a pesquisa de prevalência do Espírito Santo me chamou muita atenção ontem de noite na TV, em que foi constatado que quase 50% dos casos confirmados de Covid, a partir da pesquisa, essas pessoas frequentam diariamente o transporte público lá no Espírito Santo. Então, o transporte é um foco de contágio e as pessoas usam muito o transporte aqui no Brasil. Então, esse fator ele tem que necessariamente estar embutido no risco de contágio. Um terceiro elemento em relação aos protocolos de segurança eu retiraria essa ponderação pelo valor agregado da atividade econômica, porque eu acho que não faz sentido, nesse momento, a gente estabelecer trade-offs entre, né, dilemas entre economia e saúde. Então, a gente deve considerar unicamente, tirar esse impacto econômico e unicamente considerar o risco que aquela atividade oferece, né, o risco à vida. Então, tiraria completamente essa ponderação, esse cálculo de impacto de valor agregado da atividade. E aí a gente tem uma outra linha de discussão, que é em relação à evolução desses 11 indicadores que compõem o modelo, né, e determinam as bandeiras, e que, interessante, o Álvaro, ele teve uma matéria que, há um tempo atrás, ele publicou, e acho que ele foi uma das primeiras pessoas, né,
pelo menos publicamente, que veio à tona, que identificou que as bandeiras, né, a mudança dos indicadores tinha pouca sensibilidade para alterar para a bandeira vermelha e para a bandeira preta, né? E percebe-se, olhando os decretos, que o Estado, o governo, ele identificou essa falha logo de cara. Então, lá no terceiro decreto, o primeiro foi 10 de maio, lá no dia 24, ele já estava mudando o intervalo da banda dos indicadores para tentar captar mais a sensibilidade. Então, trabalhar bem isso, essas faixas me parece que são arbitrárias, né? Claro que a gente trata de um modelo novo e, portanto, modelos e teorias novas tendem a ter menos embasamento científico, né? Então, trabalhar muito bem isso para captar, de fato, essa maior sensibilidade. Também, em relação aos indicadores, é uma informação que eu tinha já conversado com o Felipe, né? Da necessidade de indicadores que remetam à projeção, né, do futuro, como é que vai estar a dinâmica daqui a 2 semanas, da propagação do vírus, da capacidade de atendimento, e não ficar olhando só para o dado do passado. Então, é fundamental ter maior sensibilidade às bandeiras e ter uma mudança visando uma projeção mais para o futuro. Eu acho que isso daria uma dinâmica muito melhor à realidade da propagação do vírus no nosso estado. E, para finalizar, uma terceira linha de sugestões dentro do modelo, eu sugiro uma maior representatividade, né, um maior envolvimento dos representantes dos trabalhadores dessas atividades não essenciais nessas discussões sanitárias. O que eu percebo, o governo ele é aberto à participação, né, ele é democrático, né, se promoveu 2 rodadas de participação, foram quase 900 sugestões. Há também um BI, né, bem interessante no site, que se verifica qual que é a medida sanitária e qual que foi a sugestão da entidade e qual que foi a sugestão do governo, o confronto disso. E, por exemplo, assim, se a entidade concorda ou não que tem que medir a temperatura dos funcionários, que a entidade acha, que o governo acha. Então, é bem interessante. Há iniciativas de participação, né? Mas há necessidade, eu considero, que tem que ter mais envolvimento das entidades representativas dos trabalhadores nessa dinâmica. E também chama atenção, eu li o documento do Conselho de Saúde, né, o Conselho Estadual, e me parece uma polêmica que o Conselho ele não foi escutado, quando, na verdade, o modelo ele deveria, como uma política pública de saúde, deveria ter passado, me corrige depois o Cláudio, né, deveria ter passado pelas instâncias do Conselho e não foi passado. Então, uma questão de legitimidade, de legitimizar o modelo, né. Logo, deveria ter sido consultado, ou seja, né, trabalhar para que haja mais representatividade e que todas as partes envolvidas sejam de fato escutadas. Para quê? Para melhorar, né? Para a gente melhorar todas as normas, porque eu sou favorável a que se tenha um plano, que se tenha um plano de flexibilização das atividades, né? Se pense, se projete, porque eu tenho como concepção, ideia, que essa pandemia ela vai durar muito tempo. Então, como que a gente vai lidar com isso? E é papel do Estado, sim, criar o regramento sanitário, né? Discutir algo que é novo, então é preciso ter planejamento, discutir internamente com todas as partes, abertamente também, com todas as partes envolvidas, qual que é o melhor protocolo para cada atividade econômica. E também a questão dos indicadores, né? Tudo que remete ao modelo de distanciamento controlado. Então é isso, eu não sei quantos minutos eu falei.
Você tem 1 minuto para concluir, Lauren, se quiser. Tá, então fico à disposição para o debate. Acho que o modelo tem algumas partes positivas, né? A intencionalidade de usar evidências e a gente tem que aprimorar ele. Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para não se distanciar das melhores práticas de evidências científicas, principalmente escutando os órgãos, né, internacionais como a OMC, né? OMS, desculpa. É isso. Eu Obrigado, fico à Lauren. disposição para debater aqui na tarde de hoje. Obrigada. Ok, obrigado mais uma vez. Vou passar a palavra para o doutor Alexandre, então, e aí na sequência fala o Álvaro. Muito bem-vindo, Alexandre. Por favor, contigo a palavra. Obrigado, Josué. Obrigado pelo convite, de você e o Felipe. Prazer estar entre colegas, inclusive alguns colegas da academia como o Álvaro. O Álvaro a gente já vem transitando um tempo, enquanto sociedade de infectologia. Prazer estar com a Laura, a conhecê-la, e o Cláudio. Eu queria dizer para vocês que eu vou tentar compartilhar a tela, ver se eu não apanho aqui do Zoom, porque eu uso de outras duas plataformas, inclusive na universidade. Embora transite no Zoom, eu não tenho dado aula pelo Zoom. Engraçado isso. Então, vamos ver se não tem. Eu vou tentar me ater nos 15 minutos. E me propus, Josué, a gente tentar fazer como sabem, eu sou clínico, sou médico, embora tenha experiência, inclusive na Europa, de higienismo, de epidemiologia hospitalar. Então, eu tenho essa leitura de formação em epidemia. Eu sou médico, ou seja, eu não sou matemático como o Álvaro. E eu combinei com o Álvaro que ele vai se debruçar sobre os números, sobre as projeções. Nós já vimos trabalhando isso junto, inclusive. Mas esse é o olhar dele. E acho que em muito momento nós vamos convergir, eu, Laura, Cláudio e ele, provavelmente no olhar. E vou tentar deixar a gente ter mais tempo para a gente discutir mesmo alguns aspectos, mas me propus eu trazer alguns aspectos conceituais, algum arcabouço, teórico mesmo, e sobretudo que fundamente, que dê evidência para o uso ou não de um isolamento social. Porque nós estamos vivendo num contexto de fake news, num contexto de enorme pressão. E isso é impressionante. Nas últimas 2, 3 semanas, nós da Sociedade Médica de Infectologia e outras 4 sociedades mais envolvidas com essa população específica de coronavírus, nós somos enxurrados por uma pressão externa ao meio médico, com participação de médicos, em algo que não tem nenhuma base de evidência na literatura científica. Então é um pouco por isso que eu tentei trazer isso para a gente poder discutir de onde é que vem essa ideia, será que isso tem fundamento, né? Vamos ver se eu consigo resgatar alguns slides que eu botei no tempo. Em arquivos. Aí não aparece, né? Compartilhar a tela. Ainda não. Tem share screen ali? É por ali o mecanismo, Alexandre? Porque no meu... Em verde embaixo ali. Sistema. Vamos ver se eu me acho. Se eu demorar muito, eu passo a palavra. É o share screen e aí tu selecionas, Alexandre, a janela que desejas compartilhar com a gente. Vamos ver se eu abro de novo, então. Botão verde, share screen. Compartilhar tela. Não, perfeito. No fim eu fui abrir e acabei abrindo outra coisa aqui. Vamos ver se eu consigo voltar nele. Compartilhar tela. Essas coisas é bom sempre fazer antes, né? Não, tranquilo. Posso ganhar tempo. Ainda mais se a gente está no Apple. Tem essas coisas da Apple ser diferente, né? É brabo. Ele me dá, viu, Álvaro? Ele me dá 4 opções: Dropbox, OneDrive, Google Drive e Box, para mim poder puxar a tela do arquivo, puxar o arquivo. Mas só que tem uma anedota que circula entre os meus amigos, Alexandre, que é a seguinte, que quanto maior a formação da pessoa, menos ela consegue fazer um PPT para funcionar. Isso daí é também uma verdade. Então, só está testando a tua excelência. Eu estou descobrindo otimizar compartilhamento de tela. Não. Eu estou descobrindo que eu devia ter salvo em outro local, quando eu não consigo, não, para poder resgatá-lo. Desktop, quem sabe?
segundos e eu tento. Essa do Álvaro eu vou gravar para as próximas. Que coisa. O próximo depois de mim. Tu preferes que o Álvaro comece e depois, pode enquanto ser, tu ajeita eu aí... vou tentar descobrir isso, porque senão eu vou trocar para um sistema Windows, que loucura. Tá, não, tranquilo. Porque Pode ele ser, realmente Álvaro? não me deu aonde eu puxar. Claro. Uhum. Não, tranquilo, tranquilo. Vai testando aí. Então É. tá, é contigo, Álvaro. Vamos lá. Toca a ficha. Então tá, Josué. Muito obrigado pelo convite. É muito bom tá falando, ainda mais rodeado por pessoas de tão alto nível, que nem o Alexandre, o Cláudio, que eu já conhecia, e agora a Lauren, que eu estou conhecendo. E eu gostei muito da fala dela, isso que eu queria começar dizendo. Eu anotei alguns pontos da fala dela que é para ficar anotado, aquela coisa, né? Principalmente a parte de políticas baseadas em evidências. Isso daí, para mim, foi um ponto principal. Eu acho muito certo essa questão de tentar basear uma política pública em evidência. Esse tipo de estudo é fundamental e a gente não está tendo ele generalizado nessa pandemia. São iniciativas muito pontuais, em geral, dos governos do Estado, que nem aconteceu aqui. E eu acredito que deveria estar acontecendo uma gestão nesse sentido mais de cima para baixo. O governo federal devia estar encampando essa questão. Mas, enfim, eu também tenho o mesmo problema com o Alexandre, eu também vou passar slides se eu conseguir. Só que o meu não é Mac e eu não sou tão, qual é a palavra, graduado quanto ele. Então eu acho que eu consegui. Vocês estão vendo? Sim, tá. Sim. Tá tudo certo. Então foi fácil, hein, Álvaro? É que eu sou recém-doutor, né, Alexandre? Tá bom. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu adorei o título do debate, Encontros Covid-19, Presente e Futuro. Eu acho que eu me guiei muito em cima disso para realizar a minha apresentação. Então, vamos começar falando do presente, trazendo os dados do Rio Grande do Sul, a fonte é a Secretaria Estadual da Saúde, e que nem a Lauren comentou, a gente chegou hoje, passou um pouquinho de 25 mil casos confirmados, está chegando aí em 26 mil, mas só que a gente tem que chamar a atenção para a represagem. O Estado, ele vem com uma represagem que beira aqui 15%, ele fica em geral entre 15% e 20%, uma represagem de uma semana, e mais uns 5% represagem de 2 semanas. Esse slide aqui, ele é uma curva em preto, a curva que estava divulgada no dia 21 de junho, marcando para o dia 21 de junho, 19 mil casos, basicamente. E hoje em dia, no mesmo período, já está aqui em 22.500 casos. Então, entraram aqui mais de 3 mil casos retroativamente, em basicamente 8 dias. Então, a gente vê essa represagem aqui sempre na faixa de 15% a 20%. Ou seja, essa curva aqui, ela é uma curva que ela está desajustada e ela vai acabar sendo ajustada com o passar do tempo. Então, para as análises que eu trago, eu sempre tento fazer esse ajuste para compensar a represagem, porque senão qualquer análise que tu fizer vai aparecer, oh meu Deus, olha essa última semana como foi maravilhosa, a gente quase não cresceu, quando não é bem assim, a gente cresceu sim, só que ainda não descobriu. Então, os dados que eu estou trazendo, eles não são exatamente os dados oficiais, eles têm esse ajuste, utilizando a represagem média das últimas semanas diariamente. 7 dias, 16%, até chegando 14 dias, 5%, e quando dá 20 dias ela é praticamente irrelevante. Então aqui está o ajuste que eu estou fazendo para esses dados. A partir desses dados, a gente consegue ver como é que está a evolução da epidemia, pelo menos nas últimas 8 semanas. Como não tinha passado no título, eu vou ficar só a partir de maio, assim, 4 de maio, até ontem, dia 29 de junho. Então, a gente vê que nas últimas 8 semanas, a gente está tendo uma aceleração no número de novos casos. A gente saiu aqui, lá no início de maio, registrando
1.700 casos numa semana, depois 2.200, 2.800, de novo 2.800. Aqui parecia que ia dar uma estabilizada, mas aí foi para 3.200, 3.700 e nas 2 últimas semanas cresceu consideravelmente. Foi para 5.200 novos casos e depois 5.300 novos casos. E o que a gente pode observar nesses novos casos diários? Primeiro que tem essa dinâmica que sempre nos finais de semana se registram menos casos, isso é uma coisa meio que mundial, e a gente teve esse dia aqui na semana passada, que foi um recorde de registro. A gente registrou 1.164 novos casos no dia 26. Só 2 dias desde o início da pandemia a gente registrou mais do que 1.000 casos. Um foi nessa semana, um foi na semana passada. Então, isso meio que mostra que a gente está acelerando. E, além disso, a gente pode fazer as médias semanais para tentar observar como é que está esse avanço, e aí fica mais claro essa questão de que a gente está realmente registrando mais casos, que está tendo um avanço na epidemia aqui no estado. Essas 3 semanas aqui, elas ficaram mais ou menos sob controle, e aí depois teve um pequeno avanço aqui, e essas 2 semanas realmente mostram que a gente está num novo patamar. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Existem 2 possibilidades. Isso daqui pode ser só um patamar novo, pode ser que a gente fique registrando semana após semana após semana essa média de 750 casos por dia, o que seria, sinceramente, ótimo, porque não estaria avançando a epidemia, ou pode ser que isso daqui a pouco comece a aumentar e a gente esteja registrando aí na faixa de 1.000 casos por dia. A gente já teve 2 dias com um registro desse tamanho, né, mais de 1.000 casos por dia. Então, o futuro vai dizer e a gente tem que se preocupar com esse futuro. Mas, enfim, muitas pessoas vão jogar esse avanço para baixo do tapete e dizer o seguinte: não, mas a gente está testando mais. Quando a gente testa mais, a gente acha mais, quem procura acha, aquela coisa toda. Então, eu queria trazer essa análise, que é uma análise da testagem do Rio Grande do Sul. Até para continuar uma conversa que eu tive com o Cláudio, acho que foi semana passada, né, Cláudio? E que a gente estava discutindo se o Rio Grande do Sul testava muito, se testava pouco. Então, eu queria dar uma olhada nessa questão. Faz aí umas 2 semanas que a Secretaria de Saúde começou a disponibilizar no seu site, no painel lá do Covid, o número de testes realizados e diferenciando PCR do teste rápido. E a gente pode observar, e também, claro, o número de testes realizados, o número de testes positivos e o número de testes negativos. O que são esses percentuais? Esses percentuais, para mim, é que são a maneira mais correta da gente medir se está testando muito ou se está testando pouco. Por quê? A gente tem que... O que acontece quando tu tem um lugar que tem uma taxa de positivos muito alta? Digamos que tenha uma região onde 80% de todos os testes realizados sejam positivos. Eles não estão testando, eles só estão confirmando quem ele já tinha certeza. Esse lugar ele está testando pouco, porque ele não está buscando o caso de menor complexidade. Por outro lado, se tem um lugar que tem uma taxa de testagem de 1%, uma taxa de positividade de 1%, significa que de cada 100 testes, em média, que esse lugar faz, só um dá positivo. Então, eles estão procurando, por muitas pessoas, uma que esteja com o Covid-19. Então, uma baixa positividade é, para mim, o melhor critério para a gente visualizar se tem ou se não tem uma testagem em massa. Nesse sentido, eu não vou dizer que a Organização Mundial da Saúde concorda comigo, eu vou dizer que eu concordo com a Organização Mundial da Saúde, e eles recomendam uma taxa de positividade entre 3% e 12%. Isso daí foi dia 30 de março, numa coletiva, que falaram que a taxa de 10% seria uma taxa bem boa de positividade, e uma taxa entre 3% e 12%, aí ficou
essa taxa de positividade como recomendada. Então, observando, a taxa de positividade do Rio Grande do Sul como um todo, ela está em 17,2%. Ela não está nessa faixa, mas ela não está tão longe assim. A gente teria que testar mais ou menos uns 50% a mais, e aí a gente já cairia aqui em 8,6%, estaria uma ótima taxa. Aliás, não, isso é 100% a mais. Se a gente duplicasse o número de testes, a gente chega aqui em 8%, 8,6%. Então, provavelmente, se a gente aumentar uns 60% o número de testes que a gente está fazendo, a gente conseguisse chegar nessa recomendação aqui da Organização Mundial da Saúde. Mas só que, embora a gente esteja realmente testando não tão mal, não tão pouco assim, eu acho que a gente está testando mal. Porque se a gente observar esses dados, a gente vê que a maior parte dos positivos, 14 mil, se a gente arredondar aqui, foi feita via teste rápido. Enquanto a menor parte, 11.700, foi feita via PCR. E a taxa de positividade do PCR já é bem maior, 32%. E essa semana, a taxa de positividade do PCR foi ainda maior. Ou seja, essa semana aumentou a discrepância média entre teste rápido e PCR. Essa semana foram realizados 27 mil testes rápidos contra 9 mil PCR. Então, é 3 vezes mais teste rápido do que PCR. Então, isso daqui é uma questão que eu acredito que a gente deveria tentar mudar. A gente teria que inverter esses percentuais. A gente tinha que estar fazendo muito mais PCR. Se a nossa taxa de positivo em PCR tivesse 12,4%, eu ia estar comemorando. A taxa de positividade no teste rápido, para mim, ela não é tão importante, porque tem muito teste rápido feito em laboratório particular. Inclusive, essa é uma crítica que o Cláudio fez semana passada e eu concordo com ele. A secretaria ela devia estar divulgando separadamente quais desses testes foram feitos em vias públicas e quais pelo poder público, e em quais desses testes foram feitos via privada. Então, qual que é a situação no Brasil? No Brasil, a situação é muito pior. A positividade no Brasil é 45%. Foram feitos, isso é uma estimativa desse site aqui, Worldmeters, e a estimativa é que foram feitos 3 milhões de testes. A gente tem 1.300.000 confirmados, então dá para calcular essa taxa aqui facilmente, 45%. Então é uma taxa muito, muito, muito alta. O Brasil como um todo está mal na testagem, não só testa pouco, mas também testa mal. Em algumas considerações, então, se a gente comparar o Rio Grande do Sul com o padrão ouro, a gente está mal. Mas se a gente comparar o Rio Grande do Sul com o Brasil, pelo menos a gente testa mais do que a média e bem mais do que a média. Isso não é suficiente, a gente tem uma grande dependência do teste rápido, são as minhas duas críticas à testagem no Rio Grande do Sul. E, finalmente, aquilo que eu já falei, o painel devia fazer essa distinção entre os testes da rede privada e da rede pública. Mas, voltando aqui, a gente pode fazer uma análise um pouquinho mais completa. A gente pode observar o número de recuperados, 21.300 recuperados. Isso nos dá um pouquinho, quase 8.000 casos ativos. E a gente, olhando aqui os casos ativos, a gente vê que a pandemia realmente está avançando, né? Ela está subindo devagarzinho, mas está subindo o número de casos ativos. Por que o número de casos ativos é tão importante da gente observar, né? É importante observar o número de casos ativos porque eles são aqueles pacientes que, no momento, vão precisar de atendimento médico. Claro que não são todos, é um percentual bem menor. Aqui no Rio Grande do Sul está na faixa de 13%, se eu não me engano. Então, a gente sabe que de 8.000 casos ativos, 13% aí vai dar uns 900, mais ou menos, 1.000 casos vão estar precisando de algum tipo de atendimento nesse momento. Então, aí é que vem a previsão de se o sistema de saúde vai aguentar ou não, se ele está aguentando ou não. Por enquanto, o sistema de saúde do Rio Grande do Sul parece estar aguentando o tranco. E os óbitos, né, 582 óbitos, que nem a Lauren falou, estamos chegando nessa marca triste aí de 600, mas para mim a marca triste a marca de um óbito já é triste, se pudesse ter sido evitado. E a gente vê aqui
essa taxa de letalidade, pelo menos a taxa de letalidade do estado, ela está razoavelmente baixa, e essa é a primeira semana que a gente chega numa taxa de letalidade abaixo de 2%, e eu sempre acredito que uma taxa de letalidade baixa, e principalmente abaixo de 2%, indica que o sistema de saúde está aguentando, e também que a gente está fazendo testes mais ou menos o suficiente. Então, esse 2% que a gente obteve por muito tempo era o limiar, mas é um limiar da minha cabeça, viu, gente? Desse 2% aqui. E agora baixou do limiar de 2%, eu fiquei muito feliz de trazer esse dado aqui hoje. Então, falei do presente, vamos falar um pouquinho do futuro, mas para projetar o futuro, a gente tem que entender um pouquinho de coisas técnicas. Eu vou tentar não me demorar muito. O diagrama que eu uso para o modelo, ele vai dividir as pessoas nessas 6 categorias. As pessoas suscetíveis, que são as pessoas que podem desenvolver a doença. Dentro das pessoas suscetíveis tem um percentual que está isolada, o que é de quarentena. Aí a gente tem as pessoas exposta, que é aquela pessoa que se contaminou com o vírus, mas ainda não está em período infeccioso, ou seja, ela tem o vírus, mas ainda não transmite, é como se fosse o período de incubação. Com o Alexandre aqui eu fico com medo de falar termos técnicos da medicina, mas eu acredito que isso seja o período de incubação. E depois que passa o período de incubação, ela vira uma pessoa infecciosa, ou seja, ela está transmitindo o vírus. E aqui a gente tem 2 tipos de pessoas infecciosas. Aquelas que desenvolvem sintomas, ou seja, os sintomáticos, e aquelas que não desenvolvem sintomas, ou seja, as assintomáticas. E depois elas passam para uma categoria de removidos. Eu não estou fazendo distinção aqui na categoria dos removidos, eu estou pensando que uma pessoa assintomática ela vai receber um diagnóstico, ou ela vai se recuperar da doença, e uma pessoa aliás, isso é a pessoa sintomática, pode receber um diagnóstico ou se recuperar da doença. A pessoa assintomática, em geral, a gente não tem o diagnóstico dela, a gente só pensa que ela pode se recuperar. E eu estou varrendo para baixo do tapete os óbitos, eu não gosto de pensar em óbitos. Mas eles estão aqui dentro desse quadro aqui de removidos. Então, aqui tem uma questão matemática, tem um sistema de equações diferenciais, que eu só estou apresentando para dizer que parece que eu sei o que eu estou falando. E aqui a gente tem as hipóteses sobre esses coeficientes. Como vai ficar gravado, se alguém quiser retornar e olhar, fique à vontade. Aqui tem um dado muito importante que foi trazido pela equipe, né, do professor Pedro Alau, da UFPEL. A subnotificação no estado, ela está na faixa de 2,5 para 1, ou seja, a cada um caso que a gente encontra, tem outros 2,5 na média que a gente não encontrou. E a modelagem está iniciando no dia 19, que foi o primeiro dia com mais de 100 casos no Rio Grande do Sul. A Lauren, de novo, falou, né, os 100 casos é uma análise onde as análises começam. E a gente hoje está no 103º dia após os 100 casos. Antes de projetar o futuro, a gente precisa projetar o presente, só para a gente visualizar que o modelo ele realmente consegue capturar a realidade. Aqui a curva azul é a curva dos casos oficiais e a curva vermelha é a solução desse sistema aqui de equações utilizando esse modelo. E a gente vê que ela pode capturar muito bem a realidade. Tem dias, claro, que ela não captura tão bem, que nem esse tempo aqui. Em geral, isso é aquela questão do fim de semana. Como tem poucos registros no fim de semana, depois, durante a semana, começa a ter mais registros. Então, ao longo de todo o tempo, se a gente visse zoom, a gente ia ver esse comportamento de vez em quando fica por cima, de vez em quando fica por baixo. De vez em quando fica por cima, de vez em quando fica por baixo. Então, vamos lá, vamos projetar o futuro, vamos ver o que pode acontecer com o Rio Grande do Sul em diferentes cenários. O primeiro cenário que eu quero apresentar, para mim, é um cenário ele é mais ou menos realista, que seria o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer se a gente mantiver o isolamento social médio de junho. Em junho, esse isolamento social até agora está em 40,1%. De novo, comparando com o Brasil, a gente até tem índices maiores, mas eu acredito que poderia ser bem melhor do que esse número. Se a gente mantiver esse isolamento social
médio, essas duas curvas que eu estou trazendo, elas são as curvas do número total de casos, essa curva maior, e essa curva menor, que apresenta o auge mais claramente, ela é a curva do número de pacientes infecciosos, ou seja, aquelas pessoas que vão estar ocupando, de alguma maneira, o sistema de saúde. Fazendo essa extrapolação para 500 dias no futuro, na verdade, a gente está aqui no dia 100, 103, então fazendo essa extrapolação por mais um ano, o que a gente visualiza? A gente visualiza o auge aqui no Rio Grande do Sul entre outubro e novembro, e nesse dia a gente ia ter por volta de 700 mil casos confirmados. Eu faço essa pausa porque é um número muito difícil de acreditar, um número muito difícil da gente engolir. Porque a gente hoje está aí beirando os 30 mil casos, só 25 mil são oficiais, beirando 30 mil é se a gente contar uma represagem, e agora eu estou falando em 700 mil para o Estado. Então, ele é um cenário meio complicado. E eu tenho um pé atrás em sair falando vamos ter 700 mil casos confirmados, porque tem muita coisa dentro desse modelo que é imprevisível. O fator humano é imprevisível. A gente tem muitos coeficientes que podem se alterar com o tempo, mas o que esse modelo está dizendo é, se a gente continuar exatamente como fez em junho, isso pode acontecer. 700 mil casos confirmados em outubro ou novembro. Então, o que eu quero dizer com esse cenário? Vamos mudar o que estamos fazendo. Porque se continuar do jeito que está, vai dar problema. Vamos olhar um segundo cenário, talvez um pouco mais otimista. O que acontece se a gente pegar e fazer o cenário de abril aparecer? Durante o mês de abril, a gente atingiu um nível de isolamento social bem melhor. A gente estava em 48,6% das pessoas isoladas. Olha a diferença já visual nas curvas. Essa curva aqui ela é muito mais íngreme, ela é muito mais agressivo, esse auge. Enquanto essa curva, o auge é mais suave, ele é menorzinho. Quais são os números nessa projeção? O auge se dá em fevereiro, e isso é ótimo, porque nos apresenta uma certa possibilidade de vacina, porque eu sou mais ou menos otimista, eu tenho uma esperança, mesmo que tênue, que a vacina comece a ser distribuída aqui no Brasil em dezembro, e talvez ao longo de janeiro já tenha uma quantidade significativa de doses de vacina. Então, auge para fevereiro significa uma vacinação antes do auge. E isso, para mim, é o que a gente deveria tentar fazer. E no auge, a gente teria, entre aspas, apenas 400 mil casos confirmados. Porque apenas, porque nesse daqui a gente teria 700 mil casos confirmados. Então, dá 300 mil casos a menos. Isso são milhares de vidas que a gente estaria salvando se a gente conseguisse alterar o isolamento social 8%. Aqui, o terceiro cenário, ele, para mim, eu acho que ele seria o cenário que a gente deveria mirar. O que esse cenário diz? A gente mantém o isolamento social médio de junho, que não é alto, ou seja, ele é atingível. Ele é um isolamento social que a gente conseguiria manter a longo prazo. Eu, sinceramente, acho que manter perto de 50% de pessoas em casa todos os dias, até fevereiro de 2021, seja uma tarefa árdua. Eu não sei se a gente conseguiria, mas só que aqui a gente está supondo uma coisa muito subjetiva. Está supondo medidas de conscientização. Tem um parâmetro, que foi o parâmetro que eu não toquei ainda no assunto, meio que de propósito, que é o alfa, que é a taxa de infecção. Essa taxa aqui, ela vai variar muito por inúmeros fatores. Por exemplo, se a população usa mais transporte público ou não, se a população está usando máscaras ou não, se a pessoa está levando a sério um distanciamento social além de um isolamento social ou não. Então, o isolamento social, a gente consegue
pegar e dizer foi de 40% nesse dia. A gente consegue medir via torres de telefonia, via dados de trânsito, via várias maneiras de medir. A taxa de infecção a gente não consegue prever qual que seria o impacto dessas medidas que eu acabei de comentar sobre essa taxa de infecção. Então, por isso que esse terceiro cenário, aumento da consciência social, ele é um cenário meio subjetivo. O que eu fiz? Eu diminuí a taxa de contaminação 10%. Em vez de usar 1,6, que era o que essa taxa estava nas últimas semanas, eu coloquei a taxa 1,4. Olha o que acontece, que a gente tem um cenário muito parecido com o cenário 2. O auge de novo se dá em fevereiro, com possibilidade de vacina, e no auge a gente teria um pouquinho menos do que o cenário 2, 370 mil casos confirmados. Então, esse cenário 3, por que eu acho ele um pouquinho mais realista? Eu acho esse cenário um pouquinho mais realista só porque a gente consegue atingir esse cenário. Se a gente fizer medidas de conscientização da população, a gente pode fazer essa taxa de contaminação diminuir. A gente pode fazer as pessoas usarem a máscara mais corretamente. A gente pode fazer esse tipo de questão, tentar aumentar a circulação dos ônibus nas cidades. Não deixar que duas pessoas se sentem uma do lado da outra, nenhuma na frente da outra. Reduzir em 25%, limitar em 25% a lotação dos ônibus, por exemplo. Esse tipo de medida, ele não altera o isolamento social, mas ele altera o alfa. Então, eu acreditaria que esse tipo de medida ele também deveria estar sendo considerada pelo poder público. Bueno, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo e também estou à disposição para perguntas e para esclarecimentos sobre o que for. Muito obrigado, Álvaro. Passou muito pouquinho. Eu vou passar a palavra agora para o Alexandre imediatamente. Ele está ali com o pseudônimo de Fabiola. Tá vendo? Mudei de computador e aí eu tive que adotar o da patroa aqui. Sem problema. Seja bem-vindo. A chefe liberou. Acho que agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Sempre muito bom. Nós temos coisa para discutir aí. Está aparecendo, não? Porque aí eu preciso saber se os outros vêm. Está aparecendo bem. Agora sim. Ah, maravilha. Então vamos lá. Vou fazer a propaganda do nosso observatório aqui de informação em saúde da universidade. Muito bom. Nos meus 15 minutos, abordando algumas coisas, alguns aspectos conceituais, Josué, que o Álvaro até colocou como tradução das projeções deles, mas talvez seja interessante para a gente traduzir. E aí nos permite trazer isso para a realidade do distanciamento controlado do Estado, né? E a gente discutir onde nesse contexto maior e conceitual nós estamos nos assentando. Bom, esses são dados todos conhecidos de vocês. Nessa semana que passou, eu utilizei na universidade para a gente discutir. Se a gente fazer um estudo comparativo do Brasil, as curvas são inequivocamente claras, seja de novos casos de morte, seja do aumento de casos, que o Brasil, principalmente na segunda semana de abril, teve uma explosão. Agora, o Brasil é muito heterogêneo, ele tem várias epidemias. E algo que o Álvaro, de algum modo, abordou agora, que eu gostaria de muito traduzir, isso são dados então, mundiais, esses são dados de um centro europeu, o CDC europeu, ele compila dados do mundo inteiro daquilo que os países informam. Como vocês bem sabem, nós temos muito vieses ultimamente no país nessas informações de saúde. De todo modo, daquilo que eles conseguem ter acesso, eles têm uma ideia da comparativa entre os países. E aqui nós vemos que para cada teste, de cada caso confirmado, quanto de total de teste é realizado naquele país, se nós comparar a Nova Zelândia, e eu não preciso aqui lembrar do sucesso que foi a Nova Zelândia, a gente pode tentar estabelecer diferenças, 273 testes realizados em total para que tenha um caso confirmado. E esses testes que nós estamos falando aqui são os testes, podemos abordar depois, RT-PCR, são os testes para diagnóstico de fato, com muito pouco vieses, né? Muito diferente dos testes sorológicos. E assim por diante, o número de testes que são realizados para cada caso confirmado naquele país. A gente pode alimentar essa base, que é obviamente aberta, né, no site e links fácil de acessar, e colocar o país aqui. O Brasil não aparecia entre os 20 e 30.
A Argentina aparece, isso aqui nos países com mais testagens, 7,3 testes, está vendo que é bem menos, mas comparativamente por caso, com o Brasil, que gira em torno de 1,5, 2 testes para cada caso confirmado. Então, esse, de fato, é um dos grandes problemas. Aqui, na verdade, é um dado do antepenúltimo, penúltimo boletim epidemiológico, que se atrasou muito para sair do país. Eu queria só mostrar para vocês e frisar, se nós pegarmos dos países com maior número de casos, dos 6 primeiros países, e não importa se a gente vai se debruçar sobre o número de óbitos, sobre a taxa de letalidade, ou sobre aquilo que o governo atual federal tem se debruçado, que é a mortalidade por milhão de habitantes, ou incidência por milhão de habitantes, mostrando que o Brasil não é o primeiro ou o segundo, porque depende muito da população, e vale a pena nós discutirmos isso depois, se faz algum sentido esse tipo de abordagem, eu acho que não faz nenhum sentido, mas eu só vou me debruçar sobre o número geral de casos absoluto, mostrando que dos 6 primeiros países, 5 adotaram uma estratégia de recusa do distanciamento social e do isolamento social. Então, são também países com enorme prevalência, vamos tirar a Rússia aqui, porque também tem viés de divulgação de dados, mas dos 6 primeiros também são maior por mortalidade por milhão de habitantes. Também estão entre os maiores por incidência por milhão de habitantes. De letalidades também altas. São todos os países que se recusaram ao isolamento social pelos seus governos. Né? Então, na verdade, a minha ideia é muito em cima mestrado, né, Lauren, que tu está fazendo em política pública. Doutorado em políticas públicas. Doutorado, perdão. Então, a Lauren estava comentando o doutorado dela, tu és doutoranda nisso agora, de política pública baseada em evidência. A saúde baseada em evidência hoje era algo que deveria ser, obviamente, básico na formação de qualquer profissional de saúde, porque existe muita metodologia para a gente se debruçar, para que a gente consiga atingir algo de aproximação com a verdade, pelo menos naquele momento, algo de diminuição de probabilidade de erro. E nós estamos vendo na epidemia o quão isso foi drástico e como nós estamos vivendo um assombro por conta de não utilizar metodologia científica nos dados que são projetados. A Cochrane é uma colaboração internacional na Inglaterra, é uma plataforma importante de análise de estudos clínicos, né? Mas, obviamente, ela não é tudo, né? Nós precisamos lembrar que a ciência tem sempre um grau de incerteza muito grande. Entre aquilo que é a nossa ignorância completa e o nosso estado ideal de conhecimento que se aproxima da 100% de certeza, para além de ter uma incerteza de casa já epistêmica, já comum à própria ciência, a impossibilidade de a gente calcular e de experimentar, nós já temos uma incerteza que a gente busca sempre reduzir, mas nós não vamos chegar no estado ideal e no 100% de certeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente vai colocar no papel, faz sentido o distanciamento social, ou faz sentido o isolamento vertical, como alguns preconizaram, como alguns chefes de Estado preconizaram ou adotaram, vamos tentar mostrar que o que tem de evidência e mais próximo da evidência é o distanciamento social, é o isolamento horizontal. Situação típica de todos os países, situação do Brasil, situação de um caso importado. Antes de virar uma transmissão comunitária, como a gente vive, e, portanto, pandêmica, a gente tem um caso que a gente localiza importado. Esse caso passa a ser o caso índex, que vai para uma situação 2, onde tem grupamentos, chamados clusters, de infecção transmitida em pequenos grupos. Essas transmissões relacionadas, este aqui é o momento que a gente poderia controlar epidemias, inclusive locais. Eu ousaria dizer que alguns países, tipo a Nova Zelândia, controlou. A Coreia controlou. Alguns países controlou e não transformou aquela grande carga da doença no contexto pandêmico nos seus países. Mas, para isso, utilizou estratégias que foram fundamentais, e entre elas o isolamento social rigoroso, a quarentena e muito precoce. Além disso, duas outras estratégias de caráter mais biológico. Um é a testagem de toda e qualquer situação de possibilidade de transmissão. Testagem com o método mais específico e mais sensível possível. São os testes moleculares. E a segunda é o aspecto de diferenciar uma pessoa da outra do ponto de vista genético no seu vírus, fazendo com que a gente identifique quais são os caminhos que esses vírus ocorreram e, portanto, a gente identifica as raízes dessas transmissões. Então, os grupamentos relacionados é o limite onde a gente consegue controlar. Do contrário, chegamos na situação 3, que é uma transmissão comunitária, a gente perde o momento certo do isolamento social e a gente perde o momento da testagem, que é fundamental. E aí a gente chega nessa questão conceitual que o Álvaro já citou,
nas chamadas taxa de infecção, vamos traduzir assim, né? A chamada matriz reprodutiva, o R0, é quanto uma pessoa com aquela doença, com aquele agente, com aquele vírus, pode transmitir. Então, um R0 de 15 é a situação do sarampo, uma doença altamente transmissível. E o sarampo que está voltando para o Brasil, né? Infelizmente, que provavelmente com a grande queda da imunização do sarampo, nós vamos ver no próximo ano e provavelmente no verão uma grande subida, infelizmente, de epidemias locais de sarampo. Pois o sarampo tem um R0 de 15. Uma pessoa adquire de um transmissor, uma pessoa transmite para 15 outras pessoas, né? O R0 básico, imaginado lá no início do coronavírus, era em torno de 2 a 3, chegou em alguns países a ser 4, 5, ou seja, até 5 pessoas podem adquirir. Mas o R0 é um cálculo que depende de muitos elementos. Depende de elementos biológicos e depende de elementos comportamentais, de atitudes de saúde pública. Se a gente isola uma pessoa, esse R0 vai cair para baixo de 0. E isso é fundamental. Existe outra métrica que é o RN. Isso mede por gerações de transmissão. Não é o caso que a gente se aplica aqui, porque nós temos transmissão comunitária, não nos aplicaria nesse contexto. E tem aquilo que o Álvaro chamou de taxa de infecção, que é a matriz reprodutiva de RT, que é no tempo, a gente calcula no tempo, e o Álvaro mostrou projeção clara disso no nível local, para quantas pessoas nós estaríamos transmitindo. Esse aqui dá um pouco de conta da dinâmica, mesmo a partir de políticas públicas, de medidas de contenção, de mitigação. Então, se a gente tem um RT de 1,4, e é mais ou menos em torno disso que está gerando nas algumas capitais brasileiras, em Porto Alegre, é o RT que pode ser medido quase que diariamente, para quase 2 pessoas, 1,4 pessoas a mais é contaminada a partir de um contato. Quando é um momento para que a gente avalie uma reabertura, né? A maior parte dos países, seja de uma abertura do isolamento social, ou seja, abertura para atividades econômicas, para atividades escolares, por exemplo, nunca abaixo de 0,7, nunca abaixo de 0,8. É improvável que a gente mantenha a contenção com taxas acima de 1 de RT. Então, isso era importante que a gente sempre tenha medido. Mas o Álvaro sabe bem a dificuldade, a complexidade que é medir um número de reprodução como esse. Depende de muitos elementos, como eu dizia, e eles precisam ser muito bem controlados. Mas é o que está por trás daquela evidência da necessidade de isolamento social horizontal, ou seja, a gente colocar todo e qualquer grupo social em casa e a gente separar das pessoas, obviamente, transmissoras. E seja ela, então, se uma criança na idade escolar, um adulto jovem, ou seja, um idoso. Essa é a medida do isolamento social. E São Paulo e dados brasileiros nós já temos mostrando o impacto do isolamento social em grupos específicos, se isolando as outras pessoas de grupos de clusters transmissores. Isso foi medido a partir exatamente do RT, no estado de São Paulo, quando acompanhou desde o início de fevereiro dos primeiros casos que houveram, do primeiro caso Index, um RT lá chegou a ser próximo de 6, cai ali para o final de março, já em torno de 2. Hoje o RT de São Paulo, em torno, se eu não estou enganado, 1,5, coisa do tipo. Ou seja, a medidas de contenção social já na região metropolitana de São Paulo mostrou um impacto interessante. E aí nós temos dados mundiais nesse mesmo sentido. Esse é um centro, Fred Hudson, onde eu estou planejando meu pós-doutorado, e não é por causa do coronavírus, é por causa de infecção de câncer. É um grande centro de transplante nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, no estado de Washington, lá no noroeste americano, mas que tem um grupo de projeção muito bom. E é um grupo que resolveu projetar vários locais americanos, então particularmente dos Estados Unidos, e buscou avaliar a efetividade do distanciamento social como intervenção para atrasar ou achatar a curva da doença do coronavírus nos Estados Unidos. E não há dúvida que ele mostrou isso, essa redução, dependendo do número de dias, uma redução de número de casos e esse achatamento da curva, particularmente com medidas de distanciamento social. Ao ponto que eles mesmos dizem, sugerem que o nosso distanciamento social oferece um tempo importante para que a capacidade do sistema de saúde possa ocorrer em conjunto com testagem e aqui, né, o acompanhamento de contatos, enfim, o acompanhamento das pessoas que possam estar transmitindo para outras, de todos os casos suspeitos para mitigar a transmissão viral. Isso é dado americano, mesmo no contexto epidêmico muito ruim dos Estados Unidos. Esse é um outro dado europeu, estou falando dos países dos continentes com países mais acometidos e com publicação em revistas importantes, mostrando o quanto as medidas não farmacêuticas, ou seja, as medidas de caráter mais social, isso é a partir de um grupo da Inglaterra, do Imperial College,
quando eles, na verdade, fazem todo um relatório de 11 países europeus. Talvez não dê para a distância entender tão bem e tão com claro os dados específicos, mas aqui a França, né, aqui a Itália, aqui a Espanha, aqui o Reino Unido, mostrando tanto o número de casos a partir do momento que tem a intervenção, a partir do momento que esses países, como o Reino Unido, demorou mais que os outros, por exemplo, a adotar isolamento social, a queda do número de casos e a queda do número também de óbitos. E aqui mostrando o RT a partir do momento que tem o isolamento social, mostrando o impacto que teve nesses 11 países, seja, ainda que tenha uma medida diferente de um para o outro, mostrando que o modelo de isolamento social é o que funciona de fato para diminuir o número de mortes acumulados, inclusive nos 2, 3 meses da Europa. Eles estimam em torno de quase 3 milhões de pessoas se preservou de vidas a partir do isolamento social e das medidas de lockdown e de controle, né? Então, se estima que, cruzando os 11 países, entre 12 e 15 milhões de indivíduos tenham sido infectados pelo SARS, né, representando quase 4% da população europeia. Nossos resultados mostram que a maior parte das principais das intervenções não farmacológicas e de isolamento social, em particular, tiveram um grande efeito em reduzir a transmissão. Mas o que é fundamental aqui, para nós como brasileiros e gaúchos temos que ter em mente, intervenções contínuas devem ser consideradas para manter a transmissão sob controle. Ou seja, esse processo de reabertura ele tem que ser muito bem estudado e baseado nessa taxa de transmissão reduzida, né? Eu vou passar aqui um pouco mais rápido para a gente ocupar o tempo bem para debate, mas esse é o modelo SEIR que o Álvaro mostrou, né? E é baseado exatamente naqueles 4 indicadores importantes de uma população que é suscetível, as pessoas nascem, as pessoas morrem, e nós temos aquelas pessoas que são expostas a um determinado germe, né, uma infecção, e continuam morrendo. Outras pessoas são infectadas, porque muitos são expostos e não fazem doenças. Então, o que a gente chama aqui de infectados são os que produzem doença clínica. Muitos desses, apesar de tudo, vão acabar morrendo por outras causas, nós estamos vivendo isso, e um pequeno grupo vai morrer exatamente por essa doença que é cometida. E um grande grupo vai ser o grupo de recuperados. Esta é uma linha importante numa análise, né, de utilizar como métrica para que a gente, nesse modelo de SEIR, consiga fazer projeção. E vocês veem que isso é uma publicação de mais de 10 anos, porque isso já vem já do H1N1. Essas projeções não são novas para o coronavírus. O problema, o Álvaro sabe bem, nós podemos discutir isso, que essas projeções dependem de alguns indicadores. Será que a matriz de contato das pessoas é homogênea? Não é homogêneo, porque tem pessoas que se isolam, tem pessoas que não se isolam, né? São países que têm aglomerações maiores, outros não. Será que a suscetibilidade das pessoas é a mesma? Não é, nós temos pacientes doentes crônicos, temos pacientes obesos, idosos. Será que a letalidade é a mesma? Nós vamos ver que, dependendo do cenário, claro que não é igual nem a suscetibilidade e nem, obviamente, a forma de contato. Quer dizer, escola é muito mais, domicílio um pouco menos, o lugar de trabalho, dependendo do local de trabalho, é muito mais. Então, nós vamos ter muita variação e isso deve ser levado em conta nos modelos. E sobre letalidade, todos os dados, isso já são dados lá da China, lá do início, né, lá de 31 de março, mostrando como no Brasil hoje, que a população idosa é muito mais acometida. Então, a letalidade também não é homogênea. Isso faz com que esse modelo tenha mais dificuldade de se generalizar. De todo modo, isso nos permite estimar, será que, mesmo usando esse modelo, o isolamento vertical proposto por alguns governos e proposto por alguns ditos especialistas, mesmo em rede social, será que esse é o modelo ideal? Muito da literatura a gente mostra que já não tem muita evidência, mas vamos trazer dado brasileiro. Esse é dado lá de São Paulo, projetado agora recentemente, publicado recentemente, mostrando se a gente isolasse apenas os idosos, nessa ideia de um isolamento vertical, e deixar o resto da população ir para a economia, ir para a vida social, ir para a aglomeração, não há dúvida que a enormidade de óbitos da população aqui em vermelho, né, de idosos, chegaria próximo de 200 mil, mesmo isolando eles, né, mesmo sendo isolados. Mas a população da faixa de 25 a 60 anos seria uma população enormemente exposta. Então, isso de pessoas infectadas, nós estaríamos infectando uma população enorme que seguramente em 150 dias ia começar também a aumentar a transmissão para os idosos. Isso se fizéssemos isolamento vertical. Se a gente adotasse o isolamento horizontal, como projeção no estado de São Paulo, olha o número, olha o achatamento brutal.
e o número de pessoas idosas seria muito menor e mesmo o número de pessoas economicamente ativas também seria muito menor. Isso é uma ideia de que em São Paulo e no Brasil já existe um enorme impacto do distanciamento. Então, no Brasil, se já tem mais de uma análise em áreas metropolitanas, esse é do grupo do Júlio Croda, que eu tive o prazer de publicar recentemente algo junto. O Júlio tem muita experiência no Ministério da Saúde, mostrando que na região metropolitana de São Paulo, sobre efeito do distanciamento social, a gente vai ver a curva preta linear, não dividida, né, não achurada, a enormidade, exigência de número de leitos de UTI caiu brutalmente comparativamente com outro grupo, sobre efeito do distanciamento social. E a letalidade sobre efeito do distanciamento social também ele é muito menor do que sob efeito de não distanciamento social. Então, é dado concreto no Brasil, baseado em evidência para mostrar aquilo que a gente acredita que é realmente que tem impacto. Será que isso tem impacto na economia? E isso é sempre uma questão levantada pelos defensores do isolamento vertical. Nós trazemos dados da região nórdica, né, comparativamente Dinamarca e Suécia. Então, a Dinamarca em verde e a Suécia em amarelo. Como vocês todos sabem, a Suécia relutou em adotar o modelo de distanciamento social, mostrou que ela teve um brutal aumento de causas de morte, né, comparativamente com a Dinamarca em verde. Claro que aqui a Itália, comparativamente a Itália foi, até ter a quarentena, a Itália viveu a pior das crises sanitárias da Europa, mas a Suécia teve curva de crescimento de morte, e o que é mais curioso nessa publicação é que a recuperação econômica da Dinamarca ela veio antes e muito melhor, em termos inclusive de nível de emprego, do que a Suécia, mostrando que já se sabia desde as análises que foram feitas com a H1N1, inclusive da gripe espanhola, retrospectivamente, os estados americanos que isolaram mais precocemente e que tiveram medidas de mitigação, eles se recuperaram economicamente e voltaram mais rápido nos Estados Unidos, que é exatamente o que está se vivendo na Europa nesse momento. A Suécia é o que está penando mais para voltar, exatamente pela enorme pressão no sistema de saúde. O modelo nórdico nos mostra que, além de reduzir a mortalidade, o isolamento horizontal atenuou o impacto econômico para evitar a transmissão de jovens para aqueles indivíduos de alto risco. Isso é inequívoco. Aqui é um dado recente que talvez nos dê um pouco de otimismo, a gente pode discutir em seguida. É a variação individual de suscetibilidade ou exposição que temos durante a epidemia do SARS-CoV para criar o que a gente chama de imunidade de rebanho. É possível, essa é uma autora portuguesa, mas que mora e publicou com um grupo de Liverpool, é possível que a gente tenha uma imunidade de rebanho formada com menos pessoas infectadas do que tradicionalmente estamos habituados, como, por exemplo, no sarampo, que exigia quase 90% da população estar exposta para que a gente consiga criar a imunidade de rebanho. Aqui se estima que talvez entre 20% e 30%, é possível com 20% e 30%, a gente tenha já um limiar de pessoas expostas e que a gente consiga criar a imunidade de rebanho. Tomara, né? Porque daí talvez antes mesmo da vacina a gente já tenha em alguns lugares, né? Eu vou terminar por aqui e eu queria dizer a vocês que me propõe a gente discutir a questão do distanciamento social do Estado, especificamente. Eu acho que o distanciamento social controlado ele busca na evidência possível estabelecer situações de riscos diferentes para diferentes regiões e tentar com isso conjugar com a economia e com o retorno social. Esse é um desafio muito difícil de ser cumprido quando a gente não testa muito e quando a gente não tem uma modelagem que consiga ser suficientemente reativa à velocidade de transmissão. E nós, pessoal da Sociedade de Infecto, nós pontuamos mais uma vez isso para o comitê. Eu faço parte do comitê científico, Lauren, do Estado, mas não faço parte do GT, onde estão alguns colegas que projetam, né? Embora a gente discutiu. E a gente levou essas questões, tanto a necessidade de testagem, como uma necessidade de um modelo identificar a velocidade de transmissão, porque ele é muito reativo, ele toma quase 2 semanas, porque ele só usa principalmente o parâmetro hospitalização como identificador de risco, né, através de cores de bandeira. Então, eu acho que esse indicador de risco ele ainda é muito reativo. E eu acho que é isso que nós vamos ter que melhorar. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Tomei muito tempo? Não, estava dentro
Eu até me perdi no controle do tempo, fiquei tão focado nos seus dados que... Mas vamos lá. Com a palavra, o colega Cláudio Augustin. Bem, boa tarde, aliás, boa noite a todos. E é difícil falar depois de 3 belas exposições. Mas eu vou abordar algumas das questões já levantadas e introduzir algumas novas. A primeira grande questão é que a pandemia ela veio do desequilíbrio da natureza, que é uma característica dos nossos dias de hoje. Nós estamos numa profunda crise estrutural do capitalismo, em que é uma crise econômica, financeira, de representação política e assim por diante, ambiental, e agora nós estamos numa profunda crise sanitária também. Essa é a primeira grande questão. A segunda questão importante é que nós temos um desgoverno no país, que veio de um golpe de Estado, com um impeachment sem crime de responsabilidade, em que foi logo em seguida aprovado a Emenda Constitucional 95, em que desestruturou o aparelho de Estado brasileiro, seja na pesquisa, seja na educação, seja em várias áreas, e em especial na área da saúde. Se antes nós tínhamos um subfinanciamento, hoje nós temos um desfinanciamento na área da saúde. E a Emenda 95 gerou profundas transformações no Sistema Único de Saúde, que passou pela mudança da Política Nacional da Atenção Básica, pela mudança dos blocos de financiamento, mais recentemente as mudanças do financiamento da atenção básica. Isso desestruturou boa parte do Sistema Único de Saúde, que seria extremamente importante e necessário para o enfrentamento na pandemia. Somado a isto, nós temos um presidente que foi para a TV dizer que é uma gripezinha e, portanto, não agiu de forma adequada para fazer o verdadeiro enfrentamento à pandemia, que eu julgo necessário algumas questões básicas. Primeiro, fazer uma reestruturação produtiva no país. O Brasil tem uma capacidade industrial muito grande e nós não produzimos internamente, nós estamos num momento de guerra. E, portanto, nós deveríamos ter adotado uma reestruturação para garantir insumos, equipamentos, EPIs, respiradores, produção de medicamentos, de vacina, etc., de testes, etc., que não foram feitos. Por outro lado, nós temos uma grande parcela da população brasileira que são grupos vulneráveis, que trabalham durante o dia para comer à noite. Esses grupos precisam do trabalho ou de uma seguridade social que os garanta nesses períodos de crise. E o que nós temos é um desmonte com a antirreforma da Previdência, que foi feita há pouco tempo atrás. Nós tivemos a desestruturação do conceito de seguridade social, que é uma das principais conquistas da Constituição de 88, e mais a estruturação do SUAS, assim como do SUS. Então, as pré-condições para fazer um enfrentamento adequado à pandemia não foram exercidos. Vamos pegar, por exemplo, aqui o país vizinho, a Argentina, que estava em uma profunda crise econômica, assumiu um novo governo, e esse novo governo hoje está com 93% de popularidade, fez normas proibindo a demissão e garantindo as condições de vida à população da pequena e média empresa. Isso não aconteceu no Brasil, ao contrário, nós tivemos um projeto de R$600, que era 200, muita gente não conseguiu receber esses recursos, não tem uma política adequada para garantir
a vida e a sobrevivência de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, assim como não ter uma política adequada para pequenas e médias empresas. E tem muitas quebrando, muita gente sendo demitido ou tendo a redução da sua jornada, do seu salário com a jornada de trabalho. Então, essas questões são... Na Argentina, nada disso aconteceu, né? E lá foi pago de que forma? Através do imposto de grandes fortunas. Uma taxação sobre as grandes fortunas vai garantir os recursos necessários para o financiamento do enfrentamento da pandemia. Enquanto que no Brasil se faz o inverso, se dá, através da PEC 10/2020, 1 trilhão e 200 bilhões para o capital financeiro. Então, são algumas questões básicas. Mas vamos adiante. Então, se essas questões não foram efetivamente resolvidas, nós conseguimos, apesar disso, com o isolamento social feito no primeiro momento, um achatamento da curva fundamental. E se nós pegarmos no Rio Grande do Sul, essa mudança começa a ocorrer em meados de abril, quando começa a flexibilização do distanciamento, do isolamento social. E se agrava com a questão do decreto das chamadas bandeiras. Aí eu vou ser obrigado a entrar um pouco mais a fundo, e esse é o tema dessa live. Eu não considero baseado em evidências científicas. Eu tenho dito que não tem base científica alguma. Por quê? A velocidade o decreto está baseado em dois grandes movimentos. De um lado, a velocidade da contaminação e, de outro, a capacidade da estrutura de saúde. Na velocidade da contaminação, nós temos uma baixíssima testagem. Além de testar pouco, nós testamos mal. Né? O Conselho Estadual de Saúde está realizando plenárias macro-regionais de conselhos municipais de saúde. Nós estamos percorrendo de forma virtual o estado do Rio Grande do Sul. E estamos escutando o que é dito em todas as regiões do estado. E todas dizem a mesma coisa. Nós não temos testes. Nós não testamos. Nós vamos testar a pessoa que está indo para o hospital. O teste que nós temos é o teste rápido. Mas o teste rápido ele só é positivo, só pode ser usado após de 7 a 10 dias. Então, o que acontece? As pessoas chegam no ambiente de saúde, são mandados voltar para casa, ficar em isolamento e ficar 7 dias para voltar para lá para fazer o teste. Então, esse é um sistema absolutamente frágil. E nós vamos medir a velocidade pela taxa de ocupação hospitalar. E a taxa de ocupação hospitalar é algo que as pessoas são aceitas nos hospitais quando elas estão com a sua saúde agravada, ou seja, já estão quase... E ali que é feito o teste do PCR, RT-PCR. Então, nós temos uma baixíssima testagem. Nós não testamos nem os profissionais de saúde que estão assintomáticos quando há pessoas positivas nos hospitais. Eu não estou falando nem a testagem de população geral, estou falando a testagem dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar. Covid não são testados. E nós temos uma alta taxa de infecção hospitalar do Covid. Por quê? Nós não temos um processo adequado de EPIs. Nós não temos EPIs adequados e em quantidades necessárias. Nós não temos um ambiente de segurança sanitária nesses ambientes. Então, as coisas são bastante graves. Por outro lado, vários municípios, isso as pessoas têm nos dito, está na bandeira tal. Aí compra mais 1 ou 2 leitos UTI do setor privado e muda a cor da bandeira. Ou seja,
qual é o critério científico que a compra de uma ou duas UTIs muda a cor da bandeira. Isso não é ciência, isso é interesse econômico, isso é interesse político. Né? Se nós pegarmos isso como parâmetro da ciência, ou seja, isso não é ciência, para mim isso é manipulação. E nisso eu digo que o governador Eduardo Leite tem o mesmo entendimento da doença, da pandemia, do que o Bolsonaro, embora de forma distinta, mas com a mesma compreensão. Nós podemos controlar sem fazer grandes coisas. E nós vamos adiante. A Laura falou sobre a pesquisa do risco da atividade econômica. É inaceitável. Eu sou economista social. E discuti com as pessoas que fizeram depois de publicado, etc, etc. Depois eu vou voltar a essa questão da legalidade desse decreto. Né? E fiz as perguntas simples e banais. O conceito de ocupação que o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos usou é parecido com o conceito de ocupação que nós temos no Brasil? Não. A pesquisa feita pelos Estados Unidos foi para o Covid? Não. Como que eu posso estabelecer correlação e fazer uma média de ocupação americana para a atividade econômica no Brasil, em que eu tenho patamares tecnológicos absolutamente distintos? Vamos pegar o caso da agricultura, que é importante no Rio Grande do Sul. Qual é o risco de um peão distância do latifúndio pecuário de gado? Uma pessoa sozinha fica dando conta de um rebanho de gado. Agora, é a mesma relação que eu tenho na produção de porco e de galinha e de frangos? Não. Eu tenho a produção de arroz ou de soja tem o mesmo tipo de contato e riscos da uva e do fumo ou do hortigranjeiro? Não. Eu tenho as mesmas relações da indústria metalúrgica, por exemplo, aqui sou uma montadora que é operada por robôs da serralharia do fundo do quintal? Não. O frigorífico, por que está contaminando todos os frigoríficos? Porque não tem ambiente, não tem ventilação, não tem nada. Ou seja, isso não tem nada a ver com a pesquisa feita pelos Estados Unidos. Ou seja, eu não posso, eu chamo isso de crime, dizer que está baseado na ciência, na evidência. Não é isso que está acontecendo. Então, foi feito um decreto e não foi discutido. Laura, não foi discutido. Por quem discutiu? Quem discutiu? O Conselho Estadual de Saúde, por lei, tem o dever e o poder de aprovar as políticas públicas de saúde. Esse decreto é uma política de saúde ou não é? Eu considero que sim. Não passou pelo Conselho. Eu recebi numa quinta-feira à noite, às 10 da noite, e foi dado prazo até sexta-feira, ao meio-dia, para sugerir, não o decreto, um dos anexos do decreto. E uma das coisas que constava lá, que a distância, que dava um exemplo que numa sala de 32 metros quadrados poderia ter 8 pessoas. E nós perguntamos, essas pessoas não vão caminhar durante o dia? Tiraram o exemplo do documento, para mostrar a qualidade, a sustentação dos seus argumentos. Né? Então, o nosso entendimento é que esse decreto ele é assustador, porque eu não posso estabelecer aquilo que a Laura já falou. Eu inventei um número de 70% de risco em relação ao PIB. Só uma coisa, nós temos o PIB municipal, eu não conheço. Alguém conhece? Não tem. Inclusive, o governo passado acabou com o PIB gaúcho, né? Através do convênio do CAFIP.
Então, eu não tenho as informações. Ou as informações de saúde não existem. Nós estamos cobrando da Secretaria Estadual de Saúde, desde março, através de processos administrativos, informações. E nós não temos informações. Eu não sei quantas pessoas, eu não sei quanto, um dado simples, as UTIs podem trabalhar sem profissionais? Nós temos profissionais hoje para atender todas as UTIs contratadas? O Álvaro estava comigo numa live que a gente fez na quinta-feira, estava presente a professora Nadine, diretora do Hospital de Clínica, dizendo o seguinte: eu não tenho mais como aumentar a leite, porque eu não tenho profissionais, as pessoas estão contaminadas. Isso não é no Hospital de Clínica, é em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se no Hospital de Clínica é referência das referências, junto com o GHC, imagina nos pequenos hospitais, nas cidades médias. Passo Fundo vive reclamando que não tem mais profissionais. O Sindicato da Saúde lá vive me ligando: a coisa está feia aqui, não tem mais profissionais. Então, não há esses dados, não há essas informações, então não estão baseados na boa técnica científica. Vamos além. Eu não conheço nenhum documento científico, e eu gostaria que alguém tivesse esse documento, que orientasse a flexibilização da atividade econômica com uma taxa de transmissão de 1,5. É o número que o governo do Estado usou quando fez o decreto. Ou seja, nós abrimos sabendo que a taxa de transmissão era alta. Eu gostaria de saber qual é o documento científico que sustenta essa tese. Eu não conheço. Todas as coisas que eu li até agora, que eu vi até agora, isso eu passo da manhã à noite, eu estou em prisão domiciliar, como eu tenho sou de grupo de risco de entrei várias vezes na fila, então eu passo da manhã à noite em reuniões como essa. Até agora eu não vi ninguém sustentar que, com uma taxa de transmissão acima de 1,5, é possível fazer flexibilização. E o governo não se manifesta sobre isso. Então, nada desse decreto, eu não sei se é possível corrigir, melhorar esse decreto, o sistema que eu chamo de, não é distanciamento controlado, é aproximação descontrolada. É só ir no gasômetro e olhar, é só entrar ir no Transurb, olhar, é só olhar nas praças, sei lá onde for, a quantidade de pessoas que estão circulando na rua. Então, há hoje um processo de contágio assustador. Nós estamos no Brasil. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público de saúde do mundo. Mesmo sem dinheiro, se construiu um patrimônio considerado imaterial pela Organização Mundial, pela ONU. Não? Ou seja, isso foi construído com o suor de muito trabalhador, muito usuário e muito gestor. Aonde é que aparece a atenção básica em todos os planos do governo? Isso que nós temos o SUS, a estratégia da saúde da família, a base, a porta de entrada. E nós temos o quê? Do sistema da atenção básica sendo usado para o combate à pandemia. Os nossos agentes comunitários de saúde estão fazendo busca ativa, estão identificando quem são as pessoas que estão contaminadas em tal região e, com isso, isolá-las, ou ver se aquela pessoa tem condições de ficar isolada, porque o vírus chegou de avião. No primeiro momento, atingiu as camadas mais favorecidas da sociedade. Logo em seguida, baixou para as camadas populares e pegou o interior todo. Né? E nós temos condições de boa parte da população ter isolamento na sua residência, já que são várias pessoas que moram em espaços pequenos.
Nós temos uma estrutura de garantir esse isolamento dessa pessoa? Então, essas questões todas não foram analisadas pelo decreto, não teve nenhum espaço de discussão dessas questões. Aí diz, não, mas foi discutido. Por quem? Eu sou da Executiva Nacional da CUT e tenho participado das reuniões da Executiva Estadual da CUT. A CUT pediu, mais de uma vez, para participar do Comitê de Crise. Não foi nem aceito sentar audiência para tratar do assunto, muito menos participar. Eu estou pegando isso como um exemplo. Acredito que outras entidades sindicais tenham feito a mesma coisa. Quem tem ali é governo, poderes e entidades empresariais. Mas eu chego a perguntar, para as entidades empresariais, é bom abrir? O Alexandre levantou algumas questões. Desde a gripe espanhola, se aprendeu que, nessas pandemias, o isolamento social é a única saída sanitária e também é a única saída econômica. Nós não podemos esquecer que a Primeira Guerra Mundial foi boa parte decidida pela gripe espanhola. E que os países e as regiões que fizeram isolamento saíram economicamente fortalecidos. E as que não fizeram saíram economicamente enfraquecidas. E isso nós vamos ver em todas as pandemias. Nós podemos ver, inclusive, o que o Alexandre colocou, a China, como é que está hoje? Ela está parada, que nem os americanos? Ou ela está crescendo e assumindo o seu papel de liderança? Para mim, eu costumo dizer que essa pandemia, nós vamos, talvez, daqui a um tempo, chamar antes e depois da pandemia do Covid. Que as relações econômicas e sociais vão mudar, já estão mudando. Eu não consigo imaginar a volta à normalidade. Não existirá uma nova normalidade. E essa nova normalidade não está definida como será. E vai depender muito do que ser feito. Se nós sairmos desse processo com milhares e milhares de pessoas mortas, como já temos, assim, chegar a ser centenas de milhares, como será a recuperação? Como será o adoecimento social disto? Quantas pessoas estão hoje com a sua saúde mental abalada? Quantos suicídios nós estamos tomando conhecimento? E tem algumas coisas extremamente sérias que nós não testamos e nós também não sabemos quantos mortos do Covid nós temos. Se eu pegar o dado do cartório de registro de pessoas naturais, ele é maior do que os dados oficiais. Se eu pegar aquilo que o Álvaro gosta de calcular, a taxa de letalidade, o mundo já nos ensinou que a taxa de letalidade do Covid vai de 0,6 a 1,4. Se nós estamos com em torno de 2 no Rio Grande do Sul, quer dizer que nós temos uma subnotificação de mortos, além de ter uma subnotificação de pessoas contaminadas, de doentes. Então, essas questões todas, o tempo, nós só vamos ter certeza desses números, talvez no futuro, talvez nunca vamos ter, mas há uma necessidade, sim, de ter uma política pública baseada na evidência. E a política baseada na evidência científica, na minha avaliação, é nós começar a alterar completamente o que nós vamos fazer. Começar a se preocupar em identificar quem está contaminado, em testar eles, em trazer atenção básica a cumprir as suas obrigações. Hoje, nós estamos no Rio Grande do Sul, e todos os dados mostram isso, né, e os dados da própria Secretaria Estadual de Saúde apontam isso, nós estamos chegando no limite
de UTIs. Esse limite ele vai ser agravado por mais 2 fatores. Além do crescimento assustador do Covid, que o Álvaro mostrou muito bem a curva, né? Está crescendo e vai continuar crescendo, já que abriu tudo, nós estamos uma farra, né? Ou seja, está tudo tranquilo, não há pandemia no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos façanhas, os gaúchos transformam, não interessa a nossa vontade, né? O que nós temos? Nós estamos chegando no inverno. E no inverno, os nossos hospitais lotam, historicamente lotam e superlotam. E nós temos também uma quantidade imensa de doenças que eu estou chamando de negligenciadas pelo próprio Covid. Nós tínhamos filas grandes para câncer, problemas de diabetes, cardíacos, etc., que várias cirurgias que não foram feitas, vários exames que não foram feitos, várias consultas que não foram feitas e que vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo. E logo, logo vão apresentar a sua conta. Então, nós vamos ter uma perda grande de profissionais da área da saúde. Nós temos o crescimento do Covid, nós temos as doenças respiratórias do inverno e nós temos as doenças negligenciadas. Então, nós estamos muito próximos do colapso do sistema de saúde do Rio Grande do Sul. E para isso... Cláudio, 1 minuto para concluir. Tá bem, vamos lá. Então, assim, eu acho que nós temos que discutir o que nós vamos fazer para evitar um caos maior. Terminamos nessa fala inicial e vamos abrir. Teria várias coisas que eu gostaria de entrar, mas foi... eu achando que era muito tempo, os 15 minutos, mas depois da fala foi necessário tratar algumas outras questões que eu não estava pensando em tratar. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os painelistas aqui. Antes de